Podemos não conseguir afastar nossos pesadelos para sempre, mas espero que você um dia encontre uma forma de conviver melhor com os seus. Transformei os meus em um cara moreno sarcástico de passado misterioso e foi um bom começo. Olá, pessoas do meu coração! Hoje a gente tá aqui para resenhar ele. Sim, Sonho e Pesadelo. Pra quem não tá sabendo, Sonho e Pesadelo foi um livro lançado esse ano pela editora Buzz, escrito pela Marina Dutra. E o que me fez comprar e querer ler esse livro foi exatamente a publicidade que a autora fez sobre, tá? E do jeito que ela falou sobre esse livro, de fato, ela entregou tudo o que ela prometeu, tanto em ilustrações quanto em história em si, né? Quanto em quotes e tropes e etc, essas coisas que a gente ama. Inclusive, para quem já leu, meu lookinho está cheio de referências, tá? Então, para quem não leu, vocês vão entender quando lerem. Vou começar falando sobre ele sem spoilers, tá? Quando tiver uma parte com spoilers, eu vou sinalizar pra vocês, tá? Aí vocês veem o que vocês fazem, se vocês continuam, se vocês vão embora, enfim. Uma rápida sinopse, né? Esse livro é protagonizado pela deusa dos sonhos e o deus dos pesadelos, e eles vivem uma espécie de romance aí. E como o livro é focado em deuses, ele é focado nesse mundo dos deuses, em que cada deus tem o seu próprio reino, que é uma expansão dele mesmo. Então, tudo é parte dele. É exatamente isso, é uma expansão. É um domínio de Jujutsu Kaisen, sei lá, é tipo essa vibe. E aí, então, vários deuses, a maioria deles, até onde eu entendi aqui, são criadores. Então eles criam coisas, às vezes por querer, às vezes sem querer, e eles nomeiam essas coisas e tal. Então a gente vê, por exemplo, a Sonho criando rubis e... São rubis? Eu lembro que é alguma pedra preciosa, porque esse não é o foco, né, da história. Mas então tem a Deus dos Sonhos, Deus dos Pesadelos, e eles vivem separados. Todos os deuses do bem, da luz, vivem de um lado e os deuses do mal vivem do outro lado. E tem uma grande fronteira, um muro enorme que separa os deuses opostos. E os opostos não podem interagir, não podem se tocar, não podem nada. Eles não devem pensar na existência um do outro demais, sabe? Só que é claro que o muro entre o reino da sonho e o reino do pesadelo começa a se desfazer. Simplesmente, sem nenhuma explicação. Ele só vai sumindo, sumindo, se apagando, desaparecendo. E aí eles começam a fazer o que eles não deviam fazer, né? Tem cenas interessantes deles, dos deuses vindo pro reino mortal para trabalhar aqui, não só necessariamente o nosso mundo, como outros mundos, né? Eu gosto dessa perspectiva. E existem aqui os três grandes deuses criadores com quem não se fala, não se sabe se eles ainda existem, se eles desapareceram, se eles foram embora, não sabe o que aconteceu com eles, que são tempo, poder e vida. E é para quem os deuses rezam, sabe? Os deuses rezam para esses outros deuses maiores, primordiais, enfim. Só por aí a gente já vê que esse livro tem uma construção de universo muito rica e muito interessante. E foi o que me atraiu inicialmente nessa história, porque eu queria entender um pouco mais sobre como que a cabeça da autora funcionou para chegar nesse resultado. E eu gosto muito de tentar entender esses processos, né? Até como escritor em si. Né, que me ajuda, vira repertório. Eu gosto de ler não só pelo prazer de estar lendo, né, por ser uma história maravilhosa, por ter personagens interessantes, mas pela coisa de tentar entender como que se chegou nisso, sabe? E de inspiração e de referência, e nesse caso também dá pra usar de referência a escrita da autora, que apesar de eu achar que em alguns momentos ela dá algumas voltas em coisas que já foram ditas, que não precisariam ser repetidas, mesmo que de maneira diferente, né, ela traz uma carga muito poética de uma maneira diferente de tudo, porque esses seres, né, que narram a história, o livro é dividido, tem capítulos narrados pela sonho e capítulos narrados pelo pesadelo. Então, nesses textos, né, na maneira de contar, na maneira que eles percebem o mundo, na maneira que eles percebem as sensações,
no seu corpo material e a coisa da essência do Deus que vai além do corpo material. Isso tudo é muito interessante pensar em como ela pensou nisso. Eu passei por um negócio, não digo comparável em questão de tamanho, de estrutura, de trabalho mesmo mental, de entender como esses seres entendem as coisas, mas de fazer um pouco esse exercício de escrever de uma percepção diferente da nossa, que foi, eu comecei a escrever uma história sobre um sereio, e aí ele tava aqui, no nosso reino, no nosso mundo humano, né, e então eu tinha que descrever coisas que normalmente a gente só se refere com nomes, tipo um cachorro, sabe? Eu não podia só dizer, e aí eu vi um cachorro. Não, porque ele não sabe o que é um cachorro. Não tem cachorro embaixo d'água. Então, então foi assim, um exercício interessante, podemos dizer assim. Não sei se essa história vai pra frente, tá? Tô só comentando aqui. Porque eu sei que tem muita gente que começou a me seguir recentemente que gosta de conteúdo relacionado à escrita. Então, sempre que dá pra trazer alguma referenciazinha dos meus processos, eu tento, né? Mas, enfim. E aí, vamos falar um pouquinho sobre esses personagens, então. A Sonho é a nossa deusa do bem, e o Sonho e o Pesadelo são os deuses mais jovens, né? Os últimos deuses a serem criados. Então, ela é uma... Ela é esta belíssima mona aqui, essa belíssima mulher. Ela tem essa forma, esse corpo material. E ela é muito corajosa, ela repete várias vezes que sonhos não têm medo, sonhos não conhecem o medo. É exatamente sobre isso. Eu acho que a autora incorporou nela muito bem as características de um sonho. Principalmente do sonho no sentido de um desejo muito grande, né? De uma coisa que você quer muito conquistar, que você quer muito fazer. E eu acho que toda essa coisa, né, da persistência, essa coisa da coragem, de você ter essa energia pra ir lá e fazer, faz muito sentido. E eu achei muito legal que aqui ela colocou como se Sonho tivesse sido criada, né, como filha, entre aspas, assim, de esperança e vontade. Que eu acho que é muito sobre isso, realizar um sonho, né, sobre você ter fé que aquilo é possível pra você a partir das suas condições, né? E sobre você ter vontade o suficiente pra ir lá e fazer. Então eu acho que isso fez muito, muito sentido. Essa junção de deusas pra criar a Sonho. Né? Criar, de novo, não no sentido de fazer ela existir, criar como se cria uma criança que cresce, blá blá blá. E ela é super interessante, ela é meio assim, garotinha, sabe? Um pouco ingênua, não muito, apenas um pouco mesmo, ingênua e tal, e enquanto o pesadelo, ele é, tipo, profano, e tudo que é de desagrado, sabe? Tudo que é de ruim nesse mundo, ou pelo menos tenta se vender essa ideia, porque ele não é tão ruim assim não, logo a gente percebe que há coisas boas nele, ou pelo menos há impulsos bons nele que ele tenta não ceder a fazer. Mas eu acho interessante conforme eles interagem, eles se aproximam, eles percebem que talvez eles não sejam tão diferentes assim, sabe? E eu acho isso lindo demais. Além disso, além da parte do romance, óbvio, tem toda a parte de que tem essa rixa, essa luta dos deuses do mal contra os deuses do bem, e aí os deuses do mal eles querem se vingar porque existia um mundo sagrado onde todo mundo era feliz e completo e a vida era boa e os criadores, né, estavam lá. E agora os criadores renegam os deuses do mal e atendem os deuses do bem, que a gente depois entende que talvez não seja tão assim, né? Mas os deuses do mal acreditam piamente nisso, eles querem se vingar, eles querem acabar com o bem e chegar nesse lugar sagrado aí e meter o dedo na cara dos deuses principais e falar, ó, vamos acabar com vocês. Então, tipo assim, tem treta celestial além do romance. O livro é principalmente um romance, sim, mas ali do meio pro final a gente vê um pouco mais dessa coisa, dessa treta de deuses. E eu acho que, ok, o romance tem um papel nisso, tá? Não vou falar muito, não vou me estender muito sobre pra não dar spoilers aqui, mas o romance tem um papel nisso, dessa treta de deuses aí, né? Mas
eu achei que algumas partes dessa parte da história ficaram um pouco corridas ou um pouco não explicadas direito, sabe? Mas ao mesmo tempo ela traz simbolismos e frases muito bonitas, muito interessantes, sabe? Eu confesso que em alguns momentos desse livro eu fiquei meio. Eu devia estar gostando disso, porque tem momentos em que enquanto a Sonho tá tipo assim. Ai meu Deus, e aí ele fez não sei o que, e aí a gente fez não sei o que, e foi lindo, e eu achei que ia dar muito errado, mas não, sabe, tipo assim, surtandinho, mas ao mesmo tempo que ela tá tipo, ai meu Deus, a gente fez isso, ela tá, ai meu Deus, a gente fez isso, aquela cena da Rapunzel, sabe, quando ela sai da torre, é essa vibe. É... E o pesadelo tá tipo, eu vou acabar com ela, eu vou devorar ela, eu vou destruir ela, não vai sobrar mais nada. Então, tipo assim, eu devia gostar disso? Porque eu fico meio, ai, vai, destrói ela, destrói ela. Então, tipo assim, eu me sinto meio, será que minha moral está no lugar errado, minha ética está no lugar errado? Enfim. Você que leu, me conte o que você achou nesse sentido aí. Porque eu não sou uma pessoa que lê muitos romances nessa vibe. Eu não gosto muito da coisa do ai, ele é o bad boy. Oh meu Deus, como ele é mal. E ele só é legal com ela. Ele trata todo mundo mal. Eu não gosto disso. Eu não gosto dessa figura. Normalmente eu falo, sabe? Pra esse cara bad boy. Mas ele é um deus. E aí não é como se ele só ameaçasse e não pudesse fazer nada. Ele pode. A gente vê nesse livro muita coisa das consequências reais, tá? A gente vê consequências reais, talvez não tão reais. Talvez o final seja feliz demais pra eu dizer que as consequências foram reais. Enfim, pessoas, vou começar agora uma partezinha com spoilers. É uma parte bem curta, tá? Então, se você não quer spoilers desse livro, se você não leu, esse é o seu momento de sair daqui ou de ir pra esse minuto aqui, tá bom? Vá para este minuto, que eu vou finalizar tudo, fechar tudo. Todas as pontinhas que eu abri, todos os parênteses que eu abri serão fechados. Mas se você já leu o livro ou se você não quer ler e quer saber um pouco mais da história, eu vou falar aqui agora, neste momento. Então, fique aí. Pois bem, pessoas. Eu acho que a autora constrói muito bem todo o slow burn. Toda essa parte do slow burn, ela constrói muito bem. Tanto que quando eles finalmente dão as mãos, eu fico tipo... Eles deram as mãos. Meu Deus, o mundo não acabou. Socorro. E aí eles dançam. Mas ainda assim, como eu disse, tem toda essa coisa de que a Sonho, nesse primeiro contato, descreve os toques dele como agressivos, como possessivos. E é uma coisa que me incomoda um pouco. Não foi um incômodo enorme, mas foi um pequeno incômodo, sabe? Nesse sentido. E aí eu fiquei chocada que eles dançam o e conversam e não sei o que, e aí tá encaminhando pra um negócio, e aí ele fala, nossa noite acaba aqui. E some. Ele dá ghosting na maneira mais literal possível. Na menina. Sabe? Então assim. Entendem o meu choque? Porque tava tudo bem e aí não tava mais, sabe? Mano, mas enfim, principalmente porque a gente tá lendo esse pedaço pelo ponto de vista da Sonho, né? Mas as coisas demoram pra acontecer um pouco. Mas eu amei quando elas acontecem. Que cena bonita, que cena bem descrita. E por toda essa coisa deles serem deuses e ter várias maneiras diferentes de descrever esses sentimentos e sensações. Eu gostei muito de como esse hot é escrito. Que hot bem escrito, tá? E ele tem um equilíbrio entre descrever o que tá acontecendo de fato e o que os personagens estão sentindo a partir disso. E foi muito legal ter uma alternância de pontos de vistas dentro dessa cena. Porque normalmente, né, os capítulos aqui são bem curtos, tá? Os capítulos têm mais ou menos 5 páginas, 6 páginas, sabe? E ter essa alternância de ponto de vista nesse momento também foi fundamental pra gente compreender os dois personagens, sabe? E como a autora vem construindo muito bem os dois desde o começo, eu achei que foi um detalhe muito, muito importante. Mas é uma cena só, uma cena muito bem escrita. E daí pra frente é só pra trás, né? Porque a maldade aparece, a Sonha é sequestrada e
E aí ela quase morre, e aí ele quase morre, enfim. Aí a gente tem o nosso momento dramático. Eu achei linda a cena que eles se reencontram como essência, mas eu tenho mais uma crítica aqui, porque esse pra mim o momento em que, ok, a Sonho não tem mais corpo físico, o Ru virou essência, não sei o quê, lá no éter. Em que momento ela volta a ter um corpo físico? Em que momento ele volta a ter um corpo físico? Esse momento deles só voltarem assim pro mundo dos deuses, eu não sei se eu que tava lendo perdi esse momento em que a autora fala que sei lá, talvez a Luz tenha dado um corpo físico pra eles, sei lá, não, Luz não, Amor, que é quem aparece ali primeiro, né? Tenha dado um corpo físico pra ele, sei lá, o que rolou pra ter essa transição de volta. Foi isso que pra mim ficou meio, sabe, sem fazer muito sentido. Mas ainda assim, eu não acho que isso estragou muito a experiência. Tipo assim, me deu uma suspensão da descrença? Me deu. Mas foi por pouco tempo. Agora, deixa eu comentar um pouco mais especificamente sobre o grande final, né? O grande final. Eu achei lindo a coisa dos deuses se juntando, né? Suas duplinhas. E toda a cena da luz buscando a escuridão e o jeito que elas se entendem. Eu acho que podia ter sido um pouquinho menos caótico essa parte, mas eu entendo que a gente tá falando de forças muito grandes, né? E por isso que demonstrar esse poder é importante. Mas o final mesmo, em que a Sonho e o Pesadelo se sacrificam, né? Sacrificam o seu poder pra serem. Pra que o mundo se mantenha inteiro e as linhas continuem costurando os destinos, né? Eu, sei lá, achei que deu uma forçadinha. Achei que deu uma forçadinha e eles viram humanos e voltam. Achei que não precisava disso. Era só todo mundo ficar junto feliz. Sei lá. Eu entendo que a ceninha final, né, é muito bonitinha deles dois humanos, tendo filho, nanã, mas não sei se precisava, sabe? Enfim, isso é mais uma opinião pessoal mesmo. Olá, sejam bem-vindos de volta. Espero que a luz não esteja muito ruim, mas eu tive que apelar para as luzes artificiais agora, porque já anoiteceu. Enfim, eu tenho algumas críticas particulares a esse livro. Eu entendo que elas são bem particulares mesmo. Tipo, eu já falei na parte sem na parte com spoilers, mas aqui eu vou dar uma passada por cima. Tem alguns momentos da história que eu acho que não são tão bem costuradas, tá? Tem um momento em específico que essa falta de costura chegou a me incomodar. Na verdade, é só um momento, é que foi um incômodo considerável, assim. Não foi uma coisa que, nossa, super estragou a história, mas me despertou de que, nossa, eu tô lendo um livro, né? Mas ao mesmo tempo tem outras cenas incríveis e super imersivas que a autora cria aqui. Então eu acho que talvez uma coisa balanceie a outra. E a minha outra crítica, que se você quer saber mais detalhes, volte na parte com spoilers, é ao final desse livro, tá? Ao final, o último finalzinho que acontece. Mas, no geral, né, fechando aqui tudo isso, foi uma experiência maravilhosa, tá? Desde que eu comecei esse livro meio assim, nossa, essa mulher tá sendo poética, né? Ela tá sendo poética. E aí ela continuou sendo poética o livro inteiro. E isso foi maravilhoso. E não ficou. Quer dizer, no comecinho ficou um pouco aquela sensação de que a autora tava querendo, nossa, como eu vou mostrar como eu sei escrever bonito, sabe? Mas não foi uma coisa que durou muito, tá? Foi uma coisa que durou pouco. Então, assim, eu não sei, isso pode ter sido só uma sensação minha também, né? Mas eu acho que esse livro, ele é maravilhoso como uma, talvez, introdução a um romance um pouquinho mais ali, um pezinho no dark, um pezinho pequeno no dark. Porque, na verdade, não chega a acontecer nada, mas o Pesadelo tinha intenções de que acontecesse. Então, eu tô bem feliz e eu tô animada pra ler e conhecer outras coisas da autora quando tiver oportunidade. E eu recomendo sim a leitura pra todo mundo, pra todas as pessoas que, principalmente se você gosta de romance, né, já que é o foco principal desse livro, apesar de terem outras coisas acontecendo no decorrer da narrativa, mas principalmente pra quem gosta de construções de mundo diferentes, porque esse livro traz isso. E me encantou bastante, eu tenho certeza que isso vai me inspirar de alguma maneira, vai ser referência pra mim como escritora.
Tá. Então é isso, pessoas. Eu peço a você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo, me acompanhar nas outras redes, ler minhas histórias. Inclusive, a gente tem um conto de Natal chamado A Princesa e o Quebra-Nozes. Tá tudo linkadinho, tá? Ele tá linkado aqui na descrição e todas as minhas outras histórias também, tá? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!